Senhor, os irmãos, os deletos amigos, né? Nós vamos dar continuidade aqui na nossa aula, que nós paramos na sexta-feira passada, que não foi possível concluir devido às horas. É o capítulo 5, Gálatas, o fundamento da graça libertadora, a carta de Paulo aos Gálatas. Segundo os teólogos, Paulo escreveu do seu próprio punho, e esta é a maior carta, segunda maior carta de Paulo depois de Romanos, uma carta magna, né? Diz aqui que nesse capítulo abordaremos a carta de Paulo aos irmãos de Gálatas, na qual o apóstolo defende o seu ministério, bem como o evangelho. Daí tem a igreja na Galácia. É bem provável também que essa carta ela tenha sido escrita aproximadamente do ano 48 a 49 depois de Cristo, e antes do concílio que houve em Jerusalém, em Atos capítulo 15, que tem como assunto principal a liberdade, né, e a justificação pela fé. Carta de Paulo ao povo da Galácia, não tão somente, quando fala da Galácia, é da região da Galácia. Paulo não escreveu tão somente ali, para aqueles que ali estavam, né, mas é para toda a região da Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, igrejas fundadas na região da Galácia. Então essa carta era para circular sobre todos os que estavam ali na região da Galácia. E havia um evangelho muito legalista apresentado ali na igreja da Galácia. No entanto, 5.2 diz: a liberdade oferecida pelo evangelho. Com a crise estabelecida na igreja, Paulo agora faz a sua defesa do evangelho e da graça salvífica do evangelho, né? Paulo, ele traça esse fundamento da liberdade oferecida pelo evangelho. E ele mesmo chega a dizer que ainda que venha um anjo e anuncie um outro evangelho, o tenha por anátema. Ele diz assim, ó, se alguém vos prega um outro evangelho, além do que já recebeste, o tenha por anátema, até mesmo um anjo viesse apresentar a ele. O problema na Galácia, da igreja da Galácia, era semelhantemente o que Paulo enfrentou ali em Romanos. Haviam os judaizantes, os crentes judaizantes. No entanto, no livro diz assim, ó, a igreja cristã na Galácia atravessava uma crise doutrinária e espiritual. Doutrinária porque alguns crentes não queriam mais conservar o evangelho pregado por Paulo, talvez por considerar uma mensagem simples demais. E espiritual porque estavam abandonando a graça libertadora proveniente de Cristo. Em decorrência dessa situação, Deus levantou o destemido apóstolo para desbradar os falsos mestres e mostrar a verdadeira liberdade através dos méritos do evangelho, da cruz de Cristo, do evangelho de Cristo, não é mesmo? Então aqui Paulo apresenta de imediato a liberdade oferecida pelo evangelho. Não precisamos de outra coisa, precisamos do evangelho, a liberdade oferecida pelo evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará, o evangelho da salvação. Aí Paulo também apresenta, e o nosso livro aqui no caso apresenta a liberdade resgatada na cruz, né? Na cruz de Cristo. Certamente por influência de legalistas, os irmãos gálatas estavam retomando os ritos judaicos e deixando a liberdade que Cristo conquistara para os seus na cruz. Sendo assim, Paulo adverte aos irmãos sobre a liberdade em Cristo através da cruz. Ele diz, já estou crucificado com Cristo. Os gálatas tinham que ver que através de Cristo, da cruz, diz assim, ó, creu ele no Senhor e foi imputado por justiça, falando
de Abraão, diz mais assim, ó, eles haviam se esquecido dos milagres operados entre eles, que eram fruto do evangelho da libertação e não da lei, mediante a pregação da fé que tinham recebido o Espírito Santo, ou seja, mediante a mensagem da cruz, a liberdade que Deus deu aos crentes pela justificação pela fé da obra da cruz. Então eles não deveriam viver subjugado sobre os ritos judaizantes e pelos ritos do Antigo Testamento, mas tão somente ficar na cruz, através do mérito da cruz. Ele também anuncia a liberdade herdada pelos filhos de Deus. Essa etapa da carta aos Gálatas faz alusão a uma nova fase inaugurada na cruz, que traria as pessoas à liberdade. Também temos a menção de uma nova Jerusalém, ou seja, a cidade que Deus preparou nos céus aos seus filhos. Ou seja, através da liberdade aos filhos de Deus, Paulo diz assim, ó, no capítulo 4, né? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos filho por adoção. Ou seja, pelos méritos e pelo sacrifício de Cristo, nós temos a liberdade herdada, liberdade da escravidão, e pelo processo da herança dada por Deus, nós temos acesso à Nova Jerusalém. E aqui ele faz uma síntese, né? Ele faz uma alegoria da liberdade dos filhos de Abraão pela promessa, de Sara com até mesmo os filhos da escrava Saraí. Isso que estou falando a vocês está na página 51. Ele fala da Jerusalém terrena e da Jerusalém celestiais. Antes, os crentes que ainda estavam apegados aos rituais da lei, Paulo os considerava praticantes antes da Jerusalém terrena. Porém, os que aceitam a justificação pela fé em Cristo pertencem à Jerusalém celestial, lá de cima. Dessa maneira, entendemos que os salvos em Cristo são filhos da promessa segundo o Espírito. Ou seja, nós temos a nossa herança em Deus, herdadas por através de Abraão. Nós não temos até mesmo a nossa herança da escrava, mas sim através da fé, pelos filhos de Deus, através de Abraão. Temos também aqui a liberdade vivida pela fé. Diz assim, no início do capítulo 5, mostra o apelo de Paulo faz que a igreja da Galácia, para que se fique firme na liberdade de Cristo, trouxe para aqueles que não tornassem o jugo debaixo da escravidão. Ele diz assim, ó, estais, pois, firmes na liberdade que Cristo libertou. Não nos tornei meter-vos debaixo do jugo da servidão, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para a ocasião da carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Ele fala que nós estamos livres pela fé, vivida pela fé. E essa liberdade que nós estamos livres, ele diz para que nós não venhamos nos meter outra vez debaixo da servidão. E ele diz mais aqui no capítulo 5, no 16 ao 27, no 16 ele diz que é para nós andar na dimensão do Espírito, para não cumprireis a concupiscência da lei. E nós temos esse quadro, esses dois quadros, que demonstram, né, a página 54, a página 55, que demonstram um contraste muito grande das obras da carne e uma vida que nós vivemos numa dimensão do Espírito.
As obras da carne nós conhecemos, 5:19 ao 21, que fala sobre a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, distensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice. Ele fala tudo isso como glutonarias, obras da carne. Glutonarias, obras da carne. Homicídio, obras da carne. Bebedice, obras da carne. Heresias. Por que nós vivemos hoje tanta heresia? Obras da carne. E aproveita que o inimigo às vezes ajuda, né? Então, obras da carne. Mas ele fala do fruto do Espírito. Ele não fala dos frutos. Ele fala do fruto. Do fruto do Espírito. É um fruto. É como se fosse uma mexerica, né? É uma mexerica com vários gomos. Ele fala do fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o fruto do Espírito, que um verdadeiro crente em Cristo Jesus deve demonstrar. A partir de Gálatas 5:22 fala sobre isso. O amor, que é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão. Fé também podemos dizer a fidelidade, a persistência. É muito importante isso, estar nutrido na vida dos cristãos, ser longânimo, né? O gozo, que isso nos demonstra uma vida espiritual para com Deus, o nosso Pai. Nós devemos não tão somente ler nas Escrituras, mas examinar os nossos livros. Nós não podemos ficar somente nas aulas, nos vídeos, mas devemos fazer uma leitura assídua das Escrituras e também ler o nosso material, que o nosso professor Kimuel Lima tão carinhosamente escreveu, para que nós venhamos crescer no conhecimento das Escrituras. Na página 56 nós temos o 5.6 e o 5.7, que fala sobre o tratamento espiritual dos caídos e ensinamentos finais. No tratamento espiritual aos caídos, ele diz assim, nesse ponto Paulo explica como os irmãos deveriam auxiliar aqueles que haviam sido vencidos pelo pecado, sendo aconselhados e corrigidos com amor, que cada um ajudasse o seu próximo a levar a carga e, por fim, cada um carregasse a sua própria carga. Fazendo assim, todos sairiam bem e felizes. Por isso que ele diz em Gálatas 6, verso 7, por tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. Ele fala sobre ajudar uns aos outros. Ajudar os mais fracos, ajudar o menos favorecido. Ele fala aqui sobre, enfatiza os irmãos caídos. Em segundo, ele orienta os irmãos que devem levar a carga uns dos outros. Em terceiro, o apóstolo lembra de ajudar uns aos outros, levar as cargas e as responsabilidades que eles devem compartilhar. Temos, por último, Paulo alerta a igreja das atitudes da semeadura. Ou seja, devemos semear em tudo. No amor, na caridade, na oração, né? Vemos os menos favorecidos, devemos ajudá-los, semear na vida dele, né? Porque certamente ceifaremos. Semeamos amor, colhemos amor, semeamos oração, colhemos oração, semeamos no Espírito, colheremos no Espírito. Semeamos na carne, infelizmente, vamos colher na carne. E finalizando, ensinamentos finais, o apóstolo conclui dizendo que tal carta foi escrita com muito trabalho e para zelo para que o povo e que trabalhará em prol da liberdade. Diz aqui, quanto a mim, e que já me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo já foi crucificado, para mim e para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus.
Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito e com vocês. Amém. Paulo conclui essa carta dizendo para ninguém fazê-lo inquietar, porque ele trazia no corpo as marcas do Senhor Jesus. Independente da circuncisão ou incircuncisão, essa carta trata muito desse assunto, da incircuncisão, dos circuncisos, dos incircuncidados. Havia uma briga na igreja, naquela região da Galácia, que deveria circuncidar. O que era circuncisão? Era aquele ritual praticado pela lei, através do patriarca Abraão, circuncidou Isaac. Assim foi, não tão somente pelos patriarcas, mas também pelos profetas, pelo todo o ritual do Antigo Testamento. Era uma aliança, era um símbolo de aliança, a circuncisão. Mas no Novo Testamento, para que vale a circuncisão? Nada vale. Então Paulo fala dos incircuncisos de coração, ou seja, a nova aliança independe se circuncida ou não, né? A nossa circuncisão é Cristo. A nossa aliança é Cristo. Vai muito além do que as práticas ritualísticas do Antigo Testamento. Nós somos circuncidados em Cristo. Em nosso coração trazemos a marca de Cristo. Por isso que Paulo diz: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo, não as marcas do antigo pacto, não as marcas da circuncisão, mas eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas da nova aliança, as marcas do novo tempo, através da cruz de Cristo, que nos libertou da nossa vã maneira de viver. Amém? Que os irmãos e os amigos que tiverem dúvida acerca do capítulo 5 da unidade 1 do livro Epístolas Pastorais, nos chame no individual, para que nós venhamos sanar as dúvidas sequentes. Que Deus em Cristo os abençoe. Estaremos amanhã dando início à unidade 2 desse mesmo livro. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome